Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas carregam consigo um sentimento de culpa. Culpa por aquilo que porventura fizeram no passado. Aquilo fica martelando na cabeça da pessoa. E tem um lado espiritual, mas tem um lado psicológico também. Muitas vezes o próprio psicológico da pessoa, que por algum motivo fica ali retendo coisas do passado e que se transformam nesse sentimento de culpa. Mas também tem um lado espiritual, pois o diabo também age de uma forma que ele fica lançando dardos inflamados na nossa mente. Fica apontando o dedo, fica nos acusando. Então, muitas pessoas convivem com isso, meu irmão e minha irmã, a ponto de elas perderem tanto o presente quanto o futuro. Porque quem fica preso ao passado não consegue viver no presente e, consequentemente, também coloca em xeque o futuro. Um exemplo disso na Bíblia é a história da mulher de Ló. Deus pediu para Ló sair com a sua família da cidade de Sodoma e Gomorra e orientou-os a não olhar para trás. Só que a mulher de Ló, quando estava saindo da cidade, olhou para trás e por causa disso ela tornou-se uma estátua de sal. Primeiro ponto que vale ressaltar é que esse olhar para trás não é apenas um gesto físico de olhar para trás de forma literal, não é somente isso, é algo mais profundo. Significa que a mulher de Ló estava presa a Sodoma e Gomorra, meio que como se ela estivesse saindo da cidade, mas não quisesse sair, ainda estava apegada ali àquela cidade. Então, olhar para trás nessa passagem é sinônimo de estar preso ao passado. E um outro ponto é que ela tornou-se estátua de sal. Estátua não ouve, não fala, não anda, não faz nada. Por isso que eu disse que quem fica preso ao passado não consegue viver o presente nem o futuro. Torna-se como se fosse uma estátua, como a mulher de Ló, como aconteceu com ela, conforme a Bíblia descreve. O que fazer? Essa é a pergunta que muitos fazem. Como libertar-se do passado, independente do que aconteceu, independente daquilo que foi feito? Como remediar essa solução? Vamos ler o que a Bíblia nos diz lá no Salmo de número 51, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Quem escreveu estas palavras foi o rei Davi. E aqui saber dessa informação
É essencial porque a Bíblia nos diz que Davi cometeu erros terríveis. Davi cometeu adultério. Davi enviou à morte um dos seus mais fiéis soldados. Portanto, Davi cometeu erros grandes, pesados. Por isso que eu disse que é importante saber quem escreveu, porque sabendo que Davi cometeu essas ações, nós olhamos para essas palavras presentes no Salmo e vemos aqui um coração arrependido. Davi está pedindo a Deus literalmente: apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Davi está falando para o Senhor: Senhor, eu sei o que eu fiz e esse sentimento de culpa me acomete todos os dias. Em outro momento desse salmo, Davi escreve que o erro dele o persegue. Então, Davi certamente carregava consigo esse sentimento de culpa, tanto pelo adultério cometido, quanto por ter enviado à morte um dos seus soldados mais fiéis, que foi Urias. Davi devia acordar todos os dias e a primeira coisa que lhe vinha à mente eram esses erros que ele havia cometido. Por isso ele clama a Deus para que apague o passado, para que o perdoe dos seus erros. E será que Deus fez isso, meu irmão e minha irmã? Será que Deus realmente pode apagar o nosso passado, nos perdoar? Ou será que Deus não age dessa forma? Será que Deus olha para nós e fala: não, nada disso. Você vai ter que carregar essa culpa para o resto da sua vida. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, o seguinte, meu irmão e minha irmã: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! A Bíblia está falando claramente que Deus lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Jesus, quando reencontrou-se com o apóstolo Pedro, depois de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus não jogou na cara de Pedro o erro cometido. Jesus não virou para Pedro e falou: Pedro, você realmente pisou na bola feio comigo. Pelo contrário, Jesus apontou para o futuro de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Em outras palavras, Pedro, vá viver as promessas que eu tenho para a sua vida. Vá viver a sua vida, olhe para o futuro, olhe para a frente, esqueça o passado. Meu irmão, minha irmã, Deus perdoa os nossos pecados. Deus lança no fundo do mar os erros cometidos. Deus não aponta o dedo para nós e fica nos lembrando dos nossos erros. Como eu disse, ou é o diabo que faz isso, de apontar para nós, de nos culpar, ou somos nós mesmos que ficamos nos culpando. Deus não faz isso. Tem uma belíssima canção que diz que Deus apaga o nosso passado e não desiste de nós. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Não importa o tamanho do seu erro cometido. Não importa o que você fez. Não importa como e quando você errou. Mediante um genuíno arrependimento, como demonstrado por Davi nesse salmo, é certo que Deus perdoa os seus pecados e apaga o seu passado. Por que Deus apaga o seu passado? Porque Deus tem uma nova história para você. Conforme está registrado na Bíblia,
Eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa, que o vinho novo é melhor. Meu irmão, minha irmã, Deus não está interessado no nosso passado. Ele quer que nós entendamos a linda história que Ele tem para nós hoje e para o nosso futuro. Por isso, às vezes é você que tem que se perdoar. Porque, como eu disse, mediante um arrependimento sincero, Deus te perdoa. E você já se perdoou? Então tome posse desse perdão. Seja liberto. Tire esse peso da sua alma e vá desfrutar da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.